Ok. Muito bem, pastores. Produzir los frutos del reino. Produzir o fruto do reino. Qual reino? O reino de Deus, não é? Então, Jesus usa essa figura de linguagem, a produção de frutos. E essa figura é muito utilizada pelo Senhor, porque aquele povo era um povo bem da agricultura, né? De plantar, e eles entendiam bem essa linguagem. Nós também, apesar de não sermos de uma cultura agrícola, porque nós somos urbanoides, né? Nós vivemos na cidade, mas nós precisamos entender isso aqui que Jesus ensinou. Diz a palavra de Deus aqui, ó, em Marcos 21:43. Portanto, vos digo, que o reino de Deus será tirado de vocês. Olha aqui, ó, e será dado a gente que produza os frutos do reino. Olha que interessante, ó, quando aqui está falando, portanto, os digo que o reino de Deus será quitado. Será quitado significa será tirado. Será quitado de vosotros, será tirado de vocês, e será dado a gente que produza os frutos do reino. Então, Jesus está fazendo essa declaração. Então, tinha alguém lá, naquela ministração, que estava ouvindo, que não estava produzindo fruto. E essa declaração que Jesus fez é uma declaração muito forte, porque ele estava dizendo que aqueles homens que estavam aguardando o reino de Deus por séculos, aqueles homens que estavam aguardando a chegada do Messias por séculos, não é? Que o reino iria ser tirado deles. Veja que coisa interessante, eles estavam esperando há quanto tempo? Mas Jesus declara que o reino ia ser tirado deles. Por que razão? Porque eles não produziram os frutos. Agora aqui, olha, Jesus fala a quem? Ele estava falando aos líderes religiosos. Eles estavam falando aos líderes religiosos naquela época, não é? Eles não estavam produzindo os frutos. Eles deviam estar, então, liderando o povo, e é aqui eu estou lendo, né? Na manifestação do reino de Deus na vida deles. No entanto, Jesus estava falando para eles que iria tirar o reino deles, sendo que eles eram as pessoas responsáveis para preparar o povo para receber o reino. E por que que qual era a característica desses homens? Eles eram pessoas, aqui eram os líderes religiosos, né? Os fariseus e toda aquela gente, os saduceus, os escribas, sacerdotes. Eles eram egoístas, egocêntricos, orgulhosos, demonstrando falta de preocupação com a extensão ou com a propagação do reino de Deus. Eles não tinham essa preocupação. Sua falta de frutos fazia possível que Deus, a falta de fruto fazia impossível, melhor dizendo, que Deus se manifestasse através deles. Então aqui, o que que o Senhor, por que que o Senhor está tirando então o reino deles? Por quê? Porque o reino de Deus precisava ser manifestado, e ele só pode ser manifestado quando nós produzimos frutos. Eles não produziam fruto algum. Eles não produziam fruto algum. Então Jesus declara isso para os religiosos daquela época, que o reino seria tirado. Portanto, os digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Mais uma vez aqui, é o mesmo texto que nós lemos, né? Essa decisão de Jesus, imagina isso, irmãos. Eles eram, eles eram os homens, os intérpretes da Bíblia, as pessoas que tinham os rolos da palavra de Deus e que eram os grandes líderes daquela nação, que precisava ser uma nação missionária, e não era. Essa decisão de Jesus foi baseada no quê? Foi baseada na falta de frutos, no fruto que não foi produzido. Então, e esses textos estão todos aí, escritos para nós, né? E esses textos são para nós também. Então, nós precisamos parar para pensar sobre essa questão de produzir frutos, né? Porque nós fomos chamados para quê?
Nós somos chamados. Qual é o nosso chamado, não é? O nosso chamado também é para produzir frutos. Esse é o chamado de todo cristão. Esse é o chamado da igreja. Será dado, né? Olha a decisão de Deus de dar e tirar o resultado dessa atitude. Vamos ler aqui para me interpretar. Decisão de Deus de dar ou quitar como um resultado da nossa atitude até o reino, até o seu reino. Então, veja só, o que ele está falando aqui? Vou contextualizar, é difícil traduzir assim no pé da letra, né? A decisão significa o seguinte, isso aqui, a decisão de dar o reino a nós, ou de tirar o reino de nós, está baseada na produção de frutos. Então, a decisão que Jesus teve de dar o reino daquela gente religiosa, né? E dar o reino para aquelas pessoas simples que depois se tornaram os apóstolos, os discípulos, foi baseado nisso, na produção ou não de frutos. Por quê? Porque é o que Deus espera que nós produzamos frutos, não é? Então, nós podemos aqui tirar uma verdade teológica. Qual é essa verdade teológica? Para falar um pouco aqui de uma linguagem mais ou de homilética, né? Deus procura pessoas que queiram receber o reino de Deus. Deus procura pessoas que queiram receber o reino de Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus procura as pessoas para as quais ele possa dar o seu reino. Que pessoas são essas? Que gente é essa, né? Deus nos deu aqui, ó, o livre-arbítrio. Ele é o maior presente, ele é o maior regalo aqui, ó. Ele é o maior presente que Deus nos tem dado para que nós possamos obedecer. Ou seja, Deus nos deu a liberdade, Deus nos deu o livre-arbítrio de lhe obedecer a Ele ou não, né? É, e esse é um presente para nós, por quê? Porque nós devemos e podemos obedecer a Deus, né? Então, o Senhor faz isso com pessoas. Ele chama para dar frutos às pessoas. Deus não está chamando uma organização para dar fruto. Quem eram aquelas pessoas? Eles eram fariseus. Eles tinham nome. Eles tinham organizações e tinham nomes. Eles eram fariseus, eles eram o sinédrio, eles eram os saduceus, não é? Eles tinham nomes Escribas. escribas, obrigado, pastor Daniel. Eles eram os escribas, eles eram pessoas bem organizadas, eles tinham organizações. Agora veja que interessante. Deus tira o reino dele da organização e Deus coloca o reino dele para as pessoas, não é? Então veja que interessante isso. As nossas organizações, não é? Elas foram constituídas por quem? Por nós, pelos seres humanos, né? Nós criamos, precisa ter uma organização, nós precisamos ter um registro, nós precisamos estar de acordo com as leis dos nossos países, né? Ou pelo menos do nosso país, em todo lugar é assim. Agora, nós precisamos tomar algum cuidado com isso. Por quê? Porque olha o que aconteceu lá atrás, né? O reino de Deus foi tirado daquele povo, né? Nós precisamos de ter esse entendimento de que nós estamos organizando como pessoas. Jesus chama, o Novo Testamento chama os crentes de pedras vivas, né? Ou seja, nós estamos edificando o quê? A igreja do Senhor. Ao mesmo tempo que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e é ele quem edifica, mas ele nos chama também para edificar a igreja. Ah, você é contra a organização? Claro que não, nós não podemos ser contra a organização nenhuma, mas nós precisamos ficar atentos, não é? Por quê? Porque a organização daquele tempo, ela se tornou com um fim em si mesma, não é? Eles se ensimesmaram e eles achavam que eles eram os melhores, os caras, e eles não conseguiram ter a percepção de que os frutos que Deus queria que eles dessem, eles não estavam dando. Então o Senhor vem e fala: ó, acabou, pessoal, vou tirar o reino de vocês e eu vou dar o fruto para um outro tipo de gente. Essas pessoas, são pessoas que estão interessadas em dar frutos no reino de Deus. Essas pessoas são pessoas o quê? O que está escrito? Que produzca, ou seja, que produzem. Produzir frutos é
é o resultado visível da vida. Produzir frutos é o resultado visível da vida. Que tipo de vida, meus irmãos? Olha, nós podemos citar isso aqui em qualquer tipo de vida. Por exemplo, vamos pensar numa vida de um animal que é criado numa fazenda. Qual que é o sentido de você ter uma ovelha sendo criada numa fazenda? A ovelha ela vai ter que produzir o fruto. Qual é o fruto da ovelha? O cordeiro. Aquele cordeiro vai ser criado porque ele tem um valor de mercado, não é? Então, no reino de Deus, o nosso fruto também é vida que nós produzimos. Então, como nós produzimos vida? A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios que Jesus é um espírito vivificador. O que significa espírito vivificador? Espírito que dá vida, espírito que vivifica. Não é? Jesus ensina claramente, não é? Que é necessário nascer no reino de Deus. Ou seja, quem nasce é quem está recebendo vida. Então, nós cristãos, nós, gente de Deus, discípulos do Senhor, somos chamados a produzir. Produzir o quê? Produzir crentes. Por isso que o nome, pastores, do nosso projeto, do projeto da nossa denominação batista, é Igreja Multiplicadora. Por quê? Porque nós somos chamados à multiplicação. Então, nós produzimos crentes, nós produzimos líderes, não é só crente que a gente multiplica, nós produzimos pastores, nós também produzimos igrejas novas, né? Então, nesse sentido, e algumas outras igrejas produzem até um ministério enorme, né? Muitas igrejas. Nós temos a visão de igreja local, então nós produzimos a igreja local. Mas se você tem uma visão ministerial, você vai produzir um ministério, né? Então, nesse sentido, o Senhor chamou aqueles discípulos para que eles fossem crentes que dessem fruto. E eles deram fruto? Eles deram um fruto tremendo, né? Porque em 300 anos a igreja, não vamos nem pensar em 300 anos, a primeira ministração de Pedro, 3.000 pessoas, depois mais 2.000, já tinha 5.000, e depois não dava mais para contar, de tanta gente convertendo, a igreja saindo ali de Jerusalém, pregando em toda a Ásia, Ásia Menor, norte da África, e por aí vai. Nós somos chamados, meus irmãos, para produzir. Agora, obviamente, nós estamos falando de vidas sendo alcançadas, não é? De vidas conhecendo a Cristo, de vidas sendo salvas do inferno. Como Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, os frutos, que frutos são esses? Os frutos dessas pessoas, desses irmãos, dessas irmãs, desses pastores, são frutos do reino. Esses frutos não são nossos. Nós não temos posse das pessoas. Nós não edificamos a igreja para nós. A igreja não é nosso patrimônio. A igreja é patrimônio de Deus. Esses frutos são do Senhor. Eles são pessoas que nós consagramos a Deus. Isto significa que Deus propaga o seu reino através daqueles que têm um papel ativo em produzir o fruto e que traz a expansão do reino de Deus. Esse é o fruto que nós produzimos. O fruto que traz a expansão do reino de Deus. Então, o nosso papel precisa ser um papel ativo. Nós não fomos chamados para ficar simplesmente num gabinete, muito embora a gente fique no gabinete, não é errado ficar, mas não podemos ficar só lá no gabinete, nós temos que ir atrás de frutos realmente, de dar frutos para fora, de buscar pessoas, não é? É importante estar no gabinete? Claro que é, você vai estar lá fazendo aconselhamento, muitos irmãos querem conversar, mas nós não podemos fazer só isso. Nós temos que ser pastores ativos. Nós precisamos fazer como Jesus, saía, ia salvar, buscar, pregar o evangelho. E assim nós estaremos sendo ativos no reino. Agora, os frutos são de quem? Do reino de Deus, não é? Os frutos não são nossos. Para que nós possamos fazer isso, nós precisamos de entender aqui essas 4 coisas aqui. A primeira delas, amar ao próximo. Nós precisamos fazer ministrações na nossa igreja sobre o amor ao próximo, porque Jesus falou que esse é o segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo. Então, quando nós não fazemos questão de saber como estão as pessoas que vivem ao nosso redor, ou não estamos preocupados qual é o futuro, o que significa isso? É a falta de amor. De qual amor nós estamos falando? Nós estamos falando do amor ágape, do amor de Deus, do amor que se coloca no lugar da pessoa, no amor que realmente se compadece da pessoa que
necessita ouvir a palavra de Deus. Segundo lugar, nós nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos realmente. Qual é a chave para a gente dar frutos? Pregar o evangelho. Jesus fala isso também usando essa palavra frutos. Ele diz o quê? O semeador saiu a semear. Então, nenhuma pessoa que quer colher um fruto, ela não começa pelo fruto, ela começa pela semente, né? Então, nós precisamos sair para pregar o evangelho. Nós precisamos fazer realmente ministrações de pregação do evangelho, mas não só lá no púlpito, não é? Principalmente onde as pessoas estão. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é fazer discípulos de todas as nações, não é? Esse foi o mandamento de Jesus. Nós precisamos fazer discípulos. O evangelho, ele precisa realmente entrar no coração da pessoa, mas ela precisa tornar-se um discípulo do Senhor, não é? Nós consideramos hoje, atualmente, uma pessoa convertida, uma pessoa que sabe quais são os princípios do evangelho, da palavra de Deus, a mudança de caráter, não é? É uma pessoa que, mudança de ética, de comportamento, ou seja, aquela pessoa se torna um discípulo. Não é só a pessoa aceitar Jesus e levantar a mão. Não é só isso. Não é algo muito mais profundo do que isso. E não é só você, a pessoa aceitou Jesus, a gente fala, ó, senta aí agora aí e fica ouvindo aí eu pregar a sua vida inteira. Não. Aquele crente precisa dar frutos também, e ele só dará frutos se ele for um discípulo. A quarta coisa é ir até o último da terra, né? Nós não usamos essa expressão em português, mas os espanhóis usam muito na língua espanhol, ao último da terra. Nós usamos até os confins do mundo, né? Essa é a nossa tradução da nossa Bíblia. Nós precisamos também ir até aos confins da terra, até os últimos lugares, até os países distantes, até os países não alcançados. Nós precisamos enviar missionários, nós precisamos sustentar missionários, não é? Até que o evangelho será pregado em cada povo e em cada etnia. Mateus 24:14. Agora, avançando aí mais. Pastor, vocês estão me ouvindo bem aí ou está tendo algum ruído? Como que tá? Pode falar aí, se vocês quiserem. Que frutos... Para mim, está pode falar. perfeito. Tá bom? Tá tranquilo? Ok, vamos continuar então. Que frutos nós estamos produzindo? Essa é a pergunta. Olha, que frutos estás produzindo? Que frutos você está produzindo? Que frutos está produzindo a tua igreja? Como é que está a produção de frutos lá? Né? O dia que eu aprendi isso pela primeira vez, eu entrei em crise, porque eu já era pastor e eu não estava produzindo fruto algum. E nem a minha igreja também não estava produzindo, né? Mas a partir daquele momento que eu comecei a ouvir isso, eu falei para mim mesmo, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a fazer, né? A quem amaram esta semana? A qual pessoa você amou essa semana? A ponto de você compartilhar com ela, ou até mesmo orar por ela, para que ela fosse salva. A quantas pessoas lhes predicaram o evangelho? A quantas pessoas vocês pregaram o evangelho essa semana? Quantos discípulos vocês batizaram o último trimestre? Quantos discípulos? Quantos obreiros a sua igreja apoia em países não alcançados? Essas perguntas são importantes para nós que queremos produzir frutos. Perguntas para os líderes, né, os líderes da sua igreja. Pergunta-lhes para nós: que lugar ocupa o reino de Deus em nossa vida? Lembrando lá do começo da ministração, qual era o lugar que o reino de Deus ocupava na vida dos líderes religiosos de Israel? Jesus falou para eles que ia tirar o reino deles, né? Nós estamos centrados em nós mesmos, em nossas igrejas, ou nós estamos centrados no reino de Deus? Onde nós estamos centrados, né? Nós buscamos os nossos próprios interesses ou estamos interessados na expansão do reino de Deus, né? Nós precisamos ter a motivação correta para o crescimento da nossa igreja. E a motivação correta qual é? A expansão do reino, o crescimento do reino.
A motivação não é nós ficarmos famosos, alguém falar, nossa, você viu, pastor, lá a igreja dele está crescendo. Não, a nossa motivação é a expansão do reino de Deus. Que resultados visíveis você está conquistando na sua igreja e na expansão do reino de Deus? Essas perguntas são importantes para a gente responder, não é? Ah, conclusões. É, muitas vezes, quando nós temos a nossa vida baseada nessas palavras aqui, ó, egoísmo, egocentrismo, orgulho, a nossa imagem, né? Aquilo que as pessoas pensam de nós. Quando eu comecei hoje eu falei um pouco sobre isso para vocês, né? Se nós estamos, se a base do nosso ministério, ou da nossa vida, melhor dizendo, for isso aqui, nós precisamos revisar as nossas atitudes lá em Mateus 23, que é onde Jesus fala, né? Ia tirar o reino daqueles irmãos lá, não sei se é que eu posso chamar eles de irmãos. Qual foi o resultado? Falta de interesses em produzir os frutos do reino. A vida deles estava baseada nisso aqui, olha. Eles tinham preocupação com a imagem deles, eles eram os grandes líderes, né? Eles tinham preocupação com as pessoas respeitarem eles como esses líderes que eles eram. Ninguém podia fazer nada sem autorização deles, né? Por isso que eles ficaram assustados com Jesus, porque Jesus não estudou com eles e nem pediu autorização para eles, né? Eles estavam centrados ali na, na, na denominação deles, na organização deles, e isso daí mostra o egoísmo que aquelas pessoas tinham. Qual foi o resultado? Falta de interesse em produzir os frutos do reino. Quais foram as consequências? El reino se les quita. O reino foi tirado deles. Que terrível acontecimento foi com aquela gente. Ah, que legal as letrinhas, né? Conclusão: nossas decisões em relação ao reino de Deus trazem consequências de acordo com o fruto que nós estamos produzindo. Vou falar de novo. Nossas decisões em relação ao reino de Deus trazem consequências de acordo ao fruto que nós estamos produzindo. Então, hoje nós precisamos parar para pensar e nós precisamos orar, porque de fato nós precisamos produzir os frutos que o Senhor quer, que Jesus quer que nós produzamos. Outra conclusão: verificar que estamos produzindo os frutos do reino é a melhor maneira de assegurarmos que estamos honrando a Deus. Falar de novo. Verificar se estamos produzindo os frutos do reino é a melhor maneira de nos assegurar que nós estamos honrando a Deus. Claro que nós queremos honrar a Deus, por isso nós somos pastores, não é verdade? Nós amamos a Deus e nós queremos honrá-lo. Mas a melhor maneira da gente checar, conferir se nós estamos honrando a Deus é a gente olhar se nós estamos produzindo os frutos que Deus quer que nós produzamos. E quais são esses frutos? Vidas. Esses frutos são vidas. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para salvar vidas. Foi por isso que Deus planejou a vinda do seu próprio filho. Ele tinha um filho, fez dele um missionário, porque ele queria salvar vidas. Esses são os frutos que o Senhor espera da nossa vida. Agora, aqui, nós temos aqui um organograma daquilo que nós precisamos fazer, e é isso que nós ensinamos no Plano Crescer para vocês, né? Olha aqui, ó. Crescer, nós vamos crescer como? Primeiro, como líderes do nosso ministério, preparando líderes para o nosso ministério. Os nossos frutos, pastores, são esses aqui também. Nós precisamos preparar a liderança. Um pastor que não tem um ministério, ele não tem nada. Você precisa ter pessoas que estejam ao seu lado, te ajudando a fazer a obra de Deus, não é? Alguns pastores ordenam outros pastores, né, para ajudá-lo no ministério pastoral, para que ele não tenha um ministério solo. Isso é muito importante e eu considero até necessário. Eu não creio que o ministério de um pastor deve ser sozinho numa igreja. Eu creio e percebo isso claramente, que há outras pessoas lá na igreja que também têm o chamado pastoral. Essas pessoas também precisam estar no ministério conosco.
Por isso, nós precisamos multiplicar o nosso ministério, ordenando outros pastores que possam nos ajudar e nos auxiliar na obra de Deus. Nós também precisamos preparar pessoas para serem membros da igreja, para que a igreja cresça em quantidade. Muitas pessoas falam, nós queremos crescer em qualidade, mas quem cresce em qualidade também vai crescer em quantidade. Uma coisa anda junto com a outra. Não é possível crescer só em qualidade. Quem não cresce em quantidade é porque não está tendo qualidade. Em terceiro lugar, a equipe de líderes, né? Líderes de pequenos grupos nós precisaremos formar. Esses são os frutos que nós precisamos produzir na nossa igreja. Nós temos ensinado no Plano Crescer 5 processos bíblicos, né? O pastor Marcos estava conversando comigo hoje, o Marcos, não o Marco, né? Hoje ou ontem, não sei. O que que eu vou fazer agora, né? Então, pastor Marcos, olha aqui, ó. São os processos que nós vamos ter. Primeiro processo aqui, ó, valores. Segundo processo, discipulado. Nós estamos nele agora. Terceiro processo, evangelismo. Quarto processo, pequenos grupos. Quinto processo, fazer missões em países não alcançados. Esses são processos bíblicos. São os processos que Jesus ensinou. Esses processos, eles nos direcionam para pessoas. Nós vamos voltar as pessoas que estão na nossa igreja para processos que voltem, que direcionam, melhor dizendo, para pessoas. E, de outra forma, aqui, um outro organograma, a mesma coisa que eu falei no anterior. Ó, valores é o número 1, discipulado é o número 2, evangelismo é o número 3, pequenos grupos 4 e missões 5. Quais são os benefícios, não é, que nós vamos ter com isso, né? Mentoria pessoal, semanal, via Zoom. Lembrando para vocês que esse curso aqui que nós estamos fazendo, ele é para quem quiser pode entrar aqui. Por isso que a gente está explicando o que é o plano Crescer, né? Essa ministração de hoje chama Crescendo Juntos, né? Está escrito aí que é o Carlos Lopes que está falando, ele é um pastor do Ministério Crescer, mas não é o Carlos Lopes que está falando, é o pastor Edson Garcia. O Carlos Lopes é colombiano e ele não fala português. Mas hoje não deu tempo de trocar o nome, ficou Carlos Lopes mesmo. Mentoria personal semanal via Zoom. Muito importante você ter uma mentoria. É muito bom a gente ter alguém que nos ajude. Resultados reais de crescimento. Essa semana, a gente está vendo o pastor Marcos aqui na nossa cidade de Mauá, São Paulo, testemunhando que a igreja dele tem crescido, ele já está com 4 pequenos grupos. Também o pastor Ivan, lá de Paraíba, também já está com a sua igreja já crescendo bastante, né? Nós temos material e ferramentas que nós ministramos, né? E também nós temos uma mentalidade de crescimento. São esses benefícios que você vai ter. E aí está o Plano Crescer, todo o material aqui, né? Nós temos ministrações, várias coisas que nós, orientações, aqui livros que nós vamos mandar, tudo na nossa plataforma, via internet.